Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre o estudo das frações. Para você concurseiro aí, esse é um assunto super, hiper, mega importante. Cai demais nos concursos públicos, em todas as bancas. Quando se trata de operações com números racionais, às vezes trabalha essa palavra, operações com números racionais, às vezes a banca é específica lá no conteúdo programático, ela fala já direto frações, né? Operações com frações. E aí a gente vai agora trabalhar exatamente essa ideia, beleza? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí, falando exatamente sobre frações. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as operações com esses números fracionários, adição, subtração, multiplicação, divisão e, na sequência, vamos resolver aí uma série de exercícios das mais variadas bancas para te dar um norte de como se trabalha esse assunto, beleza? Bom, vamos começar com fração. Professor, o que é fração? Galera, fração é um quociente. É quando eu mostro um valor sobre outro valor, tá? Consideremos dois números aí, A e B, certo? O A representa um número qualquer, B também outro número, dois números inteiros, tá? Com uma condição, B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Como eu estou colocando A dividido por B, é um quociente, então não existe divisão por zero, tranquilo? Então, B não pode ser zero. Então, é exatamente isso aqui, alguns exemplos de fração. 2 sobre 3, 6. Professor, como assim 6? Veja bem, gente, ó, o 6, ele é uma fração? A resposta é sim. Por que, professor, que é uma fração? Sendo que você acabou de dizer que fração é uma divisão. Então, eu tenho que ter dois valores, um em cima, o outro embaixo. E não tem nada embaixo do 6. Engano seu. Toda vez que não aparecer nenhum valor embaixo, é porque, na verdade, o número que está aqui embaixo é o número 1. Tranquilo? O número 1 não é obrigado, não é necessário que ele seja mostrado. Tranquilo? 6 sobre 1 é a mesma coisa que o 6 sozinho. Por isso, todo número inteiro também ele é fracionário. Tranquilo? Bom, sanada essa dúvida, outros exemplos, menos 3 sobre 5. Professor, mas é negativo. Não importa. A fração, ela pode ser negativa, ela pode ser positiva, não tem problema. 87 sobre 95 e assim por diante, ok? Então, a fração é a representação de uma divisão, onde eu tenho um valor que fica na parte de cima, que é o numerador, e um valor que fica na parte de baixo, que é o denominador. Tranquilo? Bom, propriedade fundamental das frações. Isso aqui é muito importante que você entenda essa propriedade. Uma fração não se altera se multiplicarmos o seu numerador e o seu denominador por um mesmo número diferente de zero, ok? Uma fração não se altera se multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo valor. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo. Olha só, eu tenho A dividido por B. O que a propriedade está dizendo é que se eu multiplicar esse cara que está em cima, que é o A, por um valor qualquer, eu representei pela letra N, e multiplicar também o valor de baixo, que é o B, nesse exemplo, pelo mesmo valor que é o N, essa fração não se altera. Professor, o que é uma fração não se alterar? Uma fração não se altera quando ela tem o mesmo quociente, quando ela tem o mesmo resultado. Por exemplo, 6 sobre 5. Eu tenho uma fração, correto? Não, vou pegar um número mais fácil da gente entender. Vamos colocar 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, certo? Beleza. Se eu pegar o 6 e multiplicar ele, por exemplo, por 4, 6 vezes 4, 24.
2 vezes 4, 8. Então, ficaria 24 dividido por 8. Quanto que é 24 dividido por 8? 3 também. Então, vocês observam que se eu multiplicar o numerador e multiplicar o denominador por um mesmo valor, eu vou obter uma fração diferente, mas o resultado é o mesmo. Tá? Então, quando eu digo que uma fração não se altera, eu estou fazendo referência ao seu resultado, ao resultado daquela divisão, ao quociente. Tranquilo? Belezinha? Então, olha só, 2/3 é igual a 4/6. Ou seja, se eu multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 2, eu vou ter valores. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Se eu continuar, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 8 sobre 12. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 3, 36. 24 sobre 36. Então, todos esses resultados aqui são resultados congruentes, iguais, ok? E aí, o que a gente fala a respeito dessas frações? Elas são chamadas de frações equivalentes. Uma fração é equivalente à outra quando, embora apresentando valores diferentes, o quociente, o resultado da divisão é igual. Beleza? Tranquilo? Bom, a mesma coisa nós aplicamos quando dividimos. Então, assim como eu posso multiplicar uma fração, eu também posso dividir a fração. Então, uma fração não se altera se dividirmos o seu numerador e denominador por um mesmo número diferente de zero. Então, podemos fazer a mesma operação. Olha só, eu peguei o A e dividi por N, peguei o B e dividi por N. Exemplos, 18 sobre 30. Isso aqui é uma fração? Sim, é uma fração. Como que eu encontro uma fração equivalente a ela, que me dê o mesmo resultado? Dividindo o 18 e o 30 por um mesmo valor. Por exemplo, posso dividir por 2? Posso. Então, eu vou dividir por 2 o de cima e vou dividir por 2 o de baixo. Ao dividir 18 por 2, dá quanto? 9. Ao dividir 30 por 2, dá quanto? 15. Então, eu vou ter 9 sobre 15. Essa fração, 9 sobre 15, é a mesma fração, apresenta o mesmo quociente que 18 dividido por 30. São chamadas de frações equivalentes. Tranquilo? Se eu pegar aí agora e dividir o 9 por 3 e o 15 por 3, professor, mas eu posso escolher qualquer valor? Pode, você pode escolher qualquer valor. A única condição é que o valor que você usar em cima tem que usar embaixo. O que você não pode é usar valores diferentes. Ah, em cima eu divido por um número, embaixo eu posso dividir pelo outro? Não. Aí você não estará encontrando uma fração equivalente, ok? E não pode fazer esse processo, porque você está alterando o resultado. Tranquilo? Então, 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3, 5. Até a gente chegar num ponto aqui, ó, onde qualquer divisão a partir daí já não dará mais um valor inteiro. Nesse caso, a fração se chama irredutível, que é um termo que nós usamos todas as vezes que nós queremos simplificar uma fração, que é o próximo assunto nosso agora. O que é, professor, simplificar uma fração? Ok? Simplificar uma fração é reduzir essa fração, é encontrar frações equivalentes a ela que apresentam valores inteiros menores. Então, eu tenho uma fração com valores inteiros, vamos dizer assim, grandes, e eu vou reduzindo ela, dividindo por um valor comum, o numerador e o denominador, até chegar num ponto onde não seja mais possível fazer essa divisão. Não tenha mais nenhum valor que divida os dois, tanto o numerador quanto o denominador, ao mesmo tempo. Aí a fração ela se chama irredutível, ou seja, não pode mais ser reduzida. Beleza? Então, eu tenho aqui o seguinte, uma fração ordinária não se altera se dividirmos, né, que é o princípio fundamental da divisão, e simplificar é a mesma coisa que escrevê-la numa forma mais simples, ou seja, com números inteiros menores, tá? Para que seja mais fácil de trabalhar. Às vezes você tem um número muito grande e é mais fácil trabalhar com números menores. Por isso, o uso da simplificação.
Bom, então, o objetivo é exatamente reduzir essa fração. E como que é esse processo? Eu tenho que fazer uma série de divisões consecutivas até chegar no ponto em que não seja mais possível fazer essa divisão, ok? Vamos lá. 16 sobre 36. Dica. Professor, qual é o valor que eu vou ter que usar? Como que eu descubro o valor que eu tenho que usar? Galera, é o seguinte, primeira coisa que você observa, o ideal é que a gente use o ideal, não quer dizer que você não possa usar, tá? O ideal é que a gente use números primos nessa divisão. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Tranquilo? Então, esses números aqui são números primos. O ideal é que a gente use eles. Mas isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, usar o número 4, usar o número 6 ou o número 9, coisas desse tipo. Um número que seja composto. Nada impede de você usar, certo? Às vezes, quando o objetivo é simplesmente encontrar uma fração irredutível, é até bom que se pegue um composto, porque diminui o processo de divisão, você acelera, você dá um passo maior. Mas, assim, via de regra, a gente recomenda seguir esses números aqui, que são tidos como números primos. Então, o primeiro passo é eu dividir pelo número 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Gente, essa é muito fácil, basta que ele seja par. Se os números são pares, eles são divisíveis por 2. Todo número par é divisível por 2. Portanto, se eu tenho 16 em cima, 36 embaixo, eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 36 dividido por 2, 18. Observem que a nova fração encontrada, ela ainda é constituída por 2 números pares, tanto no numerador quanto no denominador. Então, enquanto tiver números pares, eu posso dividir por 2, com tranquilidade. Então, vou repetir o processo. 18 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. 8 dividido por 2, desculpa, 8 por 2, 4. 18 por 2, 9. 4 sobre 9. Observe que chegou agora num determinado valor que não é possível mais ser dividido. Por quê? Porque não existe um número que divida o 4 e o 9 ao mesmo tempo. Se eu pegar o 3, o 3 divide o 9, mas o 3 não divide o 4. Quando a gente fala divide, quer dizer, o resultado da divisão é um número inteiro, é uma divisão exata. Dividir, ele divide, mas não vai dar no número inteiro. E a proposta é que eu tenha um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Tranquilo? A divisão tem que ser exata. Então, como 4 e 9 são tidos como números primos entre si, então, nesse caso, eu paro aqui. A minha simplificação termina aqui. Ela se tornou irredutível. Beleza? Bom, agora que a gente sabe como faz para simplificar, vamos trabalhar as operações. Aí você me pergunta, professor, mas por que eu tenho que saber simplificar? Porque, veja bem, gente, muitas vezes a nossa resposta vai ser uma fração. E o que ocorre nos concursos, isso independente de banca, porque o procedimento é o mesmo para todas, quando elas colocam as alternativas de respostas, as alternativas, quando elas são na forma de fração, elas aparecem sempre na forma irredutível. Ou seja, nenhuma banca vai colocar como alternativa de resposta uma fração que não seja irredutível. Tá? Ele já vai colocar ela na forma irredutível. Então, se você encontrou lá, você fez seus cálculos e encontrou lá 16 sobre 36 como resposta, na alternativa A, B, C, D, E, não vai ter 16 sobre 36. Estão entendendo o que eu quero dizer? Qual é a alternativa que vai aparecer para você lá? Vai ser essa, 4 sobre 9, que é uma fração equivalente. Ok? Uma fração equivalente que você irá encontrar
após fazer o processo de simplificação. Por isso é importante que você saiba simplificar, senão você não chega nessa resposta. Aí você não vai saber marcar qual é a alternativa correta. Professor, mas nem toda banca faz isso? Gente, assim, pode ocorrer de ter uma resposta de uma fração que seja passível de redução sem estar reduzida? Pode. Mas, assim, não é muito comum isso acontecer, certo? A gente pode até falar com toda a propriedade que 99,99% dos casos a resposta vai estar irredutível, tranquilo? Por isso, esse é um processo que você tem que encarar, beleza? Bom, vamos lá. Operação com fração. O que envolve aqui agora, gente? As operações fundamentais. O que você precisa saber? As 4 operações básicas fundamentais. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso é o básico da fração e você não pode ir para o concurso sem dominar isso daí. Tranquilo? Vamos falar inicialmente da adição e da subtração. Vamos falar ao mesmo tempo de ambas, porque o mesmo procedimento para uma é para a outra também. A única diferença é que, ao invés de somarmos, nós iremos subtrair, ok? Bom, vamos lá. Como que nós procedemos para somar, adicionar fração? Quando eu uso a termologia adicionar, galera, entenda o seguinte, adicionar pode ser uma soma ou subtração. Toda subtração também é uma soma, ou seja, ela pode ser representada por uma soma, ok? Então, por isso nós usamos a palavra adicionar. Então, para nós adicionarmos uma fração, ou seja, somar ou subtrair, uma coisa é importante, nós só podemos fazer se o denominador for igual, ou seja, se o cara que está na parte de baixo for o mesmo. Se ele não for o mesmo, eu não posso adicionar a fração. Por exemplo, se eu tenho 2 sobre 3 mais 7 sobre 5, eu não posso somar essa fração, por quê? Porque o cara que está embaixo é diferente, certo? Eu só posso somar se o cara que estiver embaixo for o mesmo, ok? E quando ele é o mesmo, o procedimento é muito simples, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Com denominadores iguais. Com denominadores iguais. Exemplo. 2 sobre 3 mais 5 sobre 3. Olha só, toda vez que você for adicionar, somar frações com um denominador, com o cara de baixo igual, o processo é simples. Conserva o cara que está embaixo e soma os numeradores. Quanto que é 2 mais 5? 7. Pronto, 7 sobre 3 está resolvido. Só isso, professor? Só isso, galera. E se fosse uma subtração? Exemplo, 7 sobre 4 menos 5 sobre 4. 7 sobre 4 menos 5 sobre 4. Olha só o cara que está embaixo. É o mesmo? É. Então, conserva o cara que está embaixo e subtrai os de cima. 7 tira 5, 2. 2 sobre 4. Professor, eu vou encontrar essa resposta na alternativa? Não. Por quê, professor? Porque ela pode ser simplificada. Como que eu sei, professor? Só o fato dos dois números serem pares já é um indicativo que pode ser simplificado. Portanto, eu posso dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, e aí eu vou encontrar como resposta 1 sobre 2. Essa é a resposta final, meio. Tranquilo? Então, e essa subtração me dá como resposta 1 sobre 2. Belezinha? Bom, isso quando os denominadores forem iguais. Professor, e se não for igual? Nós vamos falar daqui a pouquinho como que você procede, tá? Essa regra, gente, só vale se o denominador for igual. Se ele for diferente, é outro procedimento. Então, vamos lá? Olha só.
Então, eu tenho agora uma divisão, uma soma de fração, A sobre B. Eu coloquei aqui mais ou menos, porque, como eu disse, a regra serve tanto para mais quanto para menos. Então, para poder fazer isso, eu vou ter que usar do seguinte recurso, conhecido por vocês como MMC, que é encontrar o menor múltiplo comum entre eles, e tem toda uma regra, um procedimento que tem que ser realizado, que eu vou relembrar com vocês aqui. Bom, exemplo, eu tenho aqui 2 sobre 5 mais 3 sobre 4. Eu vou ensinar de duas formas isso aqui. Primeiro, a forma tradicional, que é tirando o MMC e fazendo o procedimento. Depois, nós vamos usar de uma metodologia, uma dica lá, que toda especial, para você fazer esse cálculo mais rapidamente. Mas assim, vamos recordar a forma tradicional. O que diz a forma tradicional? Todas as vezes que eu tiver denominador diferente, eu tenho que encontrar o MMC entre eles. Professor, como que eu encontro o MMC de 4 e 5? Lembram? Faz isso aqui, ó. Está lembrado disso? 4 e 5, faz um traço. Então, eu tenho que encontrar um número que divide um desses valores, ou todos eles ao mesmo tempo. No caso aqui, eu vou usar o 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não dá para dividir, repete. 2 ainda dá para dividir por 2, dá 1. O 5 não dá para dividir, repete. E agora o 5 só dá para dividir por 5, então vai dar 1, vai dar 1. Quando chegou 1 e 1, eu paro, lembram? E aí os números que eu usei aqui, eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o menor múltiplo comum entre 4 e 5. Encontrado esse múltiplo, o que eu faço? Coloco aqui embaixo. Ó, 20. Beleza? Aí, o que diz a regra? A regra diz assim, o denominador, você divide pelo número que está aqui embaixo, divide. O resultado dessa divisão, você multiplica por quem está em cima. Então, comigo, 20 dividido por 5, 4, correto? 4 vezes 2, 8. Está aqui o 8. Belezinha? Aí, mais, então mais. Vou fazer o mesmo procedimento com o outro. 20 dividido por 4, 5. E aí o 5 vai multiplicar o número que está em cima. 5 vezes 3, 15. Agora, é só efetuar a soma. 8 mais 15, 23, dividido por 20. Pronto, está aqui. Está resolvido, está feito a soma dessas duas frações. Professor, é meio complicado esse processo. De fato, ele tem uma série de situações. Esse processo de encontrar o MMC, ele muitas vezes vai ter que ser usado. Mas, assim, eu recomendo usá-lo quando você tem mais de duas frações. 3, 4... Às vezes, até 3 fração, o método que eu vou ensinar agora, ele acaba sendo mais viável. Mas, dependendo da situação, é melhor fazer da forma tradicional. Por que eu digo? Porque você já está tão acostumado com ela que você se sente mais seguro. Ambas vão te dar a mesma resposta. Talvez um caminho seja mais longo que o outro, mas, às vezes, fazer o caminho mais longo não quer dizer que isso é pior. Isso pode ser mais seguro, porque você, digamos assim, tem mais segurança no fazer daquela forma do que de outra. Mas, enfim, vou mostrar o outro método agora e você vai se adequar àquele que você achar melhor. Beleza? Tranquilo? Entenderam aqui? Bom, agora vamos apagar e vou refazer essa soma já usando o outro método. Esse método de Calac é o seguinte. Para fazermos a soma de fração, principalmente quando for só duas, você procede da seguinte forma. Eu coloquei o traço porque é uma fração, correto? Eu preciso descobrir o valor de cima e o valor de baixo, certo? O valor de baixo, professor, como que eu encontro ele? Multiplicando um pelo outro aqui, ó. Multiplicando um pelo outro. Quantos são 5 vezes 4?
Ah, 20, professor. Então, está aqui, ó, 20. Beleza? Agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar, só que cruzado. O de baixo do 2 multiplica o que está em cima do 4. O 4 multiplica o que está em cima do 5. Eu faço uma multiplicação cruzada. O de baixo aqui multiplica o de cima lá, o de baixo aqui multiplica o de cima aqui. Então, comigo, quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 são 8. Tranquilo? Quanto que são 5 vezes 3? 5 vezes 3 são 15. Como aqui é um sinal de mais, é uma soma, certo? É uma soma, ó, mais. Então, 8 mais 15, 23. Pronto, está aqui, 23 sobre 20, método LAC de fazer. Tranquilo? Você chegou na mesma resposta, só que de forma mais direta, mais objetiva, sem precisar passar pelo drama do MMC. Beleza? Apesar que não é tão dramático, a gente vai ter depois uma aulinha especial só sobre MMC, para te dar várias dicas também de resolver o MMC. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer um outro exemplo. Um outro exemplo aí, se você não captou isso. Vou pegar um outro valor aqui, ó. 5 sobre 3 menos 3 sobre 4. Só que agora vamos fazer dessa forma especial, tá? Então, qual é a forma especial? Fiz o traço, eu tenho que encontrar o cara de cima e o cara de baixo, beleza? O cara de baixo, 3 vezes 4. Quantos são 3 vezes 4? 12, professor. Então, está aqui, ó, 12. É o de baixo. Para encontrar o de cima, multiplica cruzado. Então, eu tenho 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Como aqui é uma subtração, é um menos o outro, então eu tenho 20 menos 9, 11. Então, resposta 11 sobre 12. Pronto, está resolvido. Tranquilo, gente? Belezinha? De boa até agora? De boa na lagoa, professor. Todo mundo de boa. Sussa, como diz a molecada, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de resolução. Olha só, eu tenho aqui uma operação direta. É óbvio que muito raramente uma banca cobra nesse formato, só que a nossa proposta, por enquanto, é a parte de aplicação. É mostrar para você como você vai proceder numa soma ou numa subtração, tá? Por isso, eu trouxe esse modelo de exercício. Observem aqui o seguinte, eu tenho 0,3 menos 4 sobre 5, mais 1 sobre 2, menos 1,8. Para que eu possa fazer essa operação, primeira coisa eu vou ter que optar. Eu vou deixar na forma decimal ou eu vou deixar na forma de fração? Eu não posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Professor, qual é o mais fácil? Não, nem sempre o mais fácil é o ideal. Aqui, nesse caso, eu não coloquei as alternativas, mas, obviamente, uma questão assim vai ter as alternativas. E aí a dica é, olha para as alternativas e verifica se as respostas estão na forma decimal, expressa por vírgula, ou se estão na forma fracionária, um valor sobre o outro, ok? Se tiver na forma decimal, você transforma tudo para decimal. Se tiver na forma fracionária, você transforma tudo para fracionária. Ou, independente de um ou de outro, você pode fazer a transformação no final, ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou optar aqui, aliás, eu vou fazer das duas formas, tá? Vou fazer das duas formas. Primeiro, eu vou transformar para a fração. 0,3 é um número decimal. Como que eu transformo 0,3 para a fração? Da seguinte forma. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa. Então, eu vou colocar 0. 3 sobre 10. Tranquilo? O outro lá é 1,8. 1,8. Isso aqui, ó, anda uma casa para a direita, vai ficar 18 sobre 10. Beleza? Tranquilo? Então, você pode deixar assim. Então, no lugar de 0,3, eu vou colocar
3 sobre 10, menos 4 sobre 5, mais 1 sobre 2, menos 18 sobre 10. E agora, professor? Bom, gente, para poder fazer essa soma, nós temos obrigatoriamente que ter o mesmo denominador, ou seja, o cara que tem que estar embaixo tem que ser o mesmo. 10, 5, 2 e 10 são diferentes. Então, professor, eu vou ter que tirar o MMC entre eles. Exatamente. Então, você tem 2, vou fazer aqui do lado, ó, 2, 5 e 10. Vamos calcular o MMC. Bom, como tem número par, eu divido por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir, repete. 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho 5, 5 e 1. Então, só dá para dividir por 5. 1, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, quando tiver tudo 1, eu paro. Cessa a simplificação aqui. Então, quem está aqui à direita multiplica. 2 vezes 5, 10. Ou seja, o MMC de 2, 5 e 10 é 10. Professor, eu já sabia isso. Podia já colocar direto? Podia. Tá? Eu estou mostrando o passo partindo do princípio que você ainda não consegue identificar isso de forma direta. Aí você tem que fazer esse processo. Beleza. Depois que você encontrou o denominador, você faz um traço e vai colocar aqui embaixo exatamente o MMC, que é o 10. Beleza? Aí a regra é assim. Pega esse cara que você encontrou como MMC e vai dividir por cada um dos valores que estão aqui. E o resultado dessa divisão você multiplica pelo valor que está em cima. Então, 10 dividido por 10 é 1. Então, vai lá para cima, 1. 1 vezes 3, 3. Beleza? Aí, ó, o sinal, menos 10 dividido por 5, dá 2. Então, o 2 vai lá em cima. Multiplicando 4, 2 vezes 4, 8. Beleza? Aí o próximo, sinal de mais. Então, mais 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, coloca aqui o 5. 5 vezes 1, 5. Multiplica pelo que está em cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos 10 dividido por 10, 1. Então, 1 vai lá para cima. Multiplicando quem? O 18. 1 vezes 18, 18. Beleza. Depois que eu fiz esse processo, agora sim eu posso somar ou posso subtrair, vai depender do sinal. De agora para frente, vale a regra de operação com números inteiros. O que é a regra de operação com números inteiros? Toda vez que eu tenho números com sinais iguais, o que diz a regra? Soma e conserva o sinal. E quando eu tenho números com sinais diferentes, professor? Subtrai e conserva o sinal do maior número, ok? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tranquilo. Então, quem tem o mesmo sinal aqui? Ó, o mesmo sinal tem o 3 e o 5, ambos positivos, tranquilo? E eu tenho o 8 e o 18, que são ambos negativos. Então, sinais iguais, soma. 3 mais 5, 8. 8 com 18, 26. Então, menos 26. Soma e conserva o sinal. O 3 e o 5 são positivos e o 8 e o 18 são negativos. Então, somei e conservei o sinal. Tudo isso sobre 10. Agora, o 8 é positivo, quando não aparece nada é positivo, e o 26 é negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 26 tira 8, 18, resposta menos 18 dividido por 10. Professor, mas essa é uma fração que pode ser simplificada, então você deve simplificá-la. Ou seja, vou dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2 também, porque ambos são pares. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, resposta, menos 9 sobre 5.
Essa é a resposta final, porque não pode mais ser simplificado. Beleza? Então, o resultado disso é 9 sobre 5 negativo. Mas, se acaso a alternativa tivesse, professor, em forma decimal, e aí o que eu faria? Bom, você poderia ter trabalhado desse jeito, e aí no final é só pegar o 9 e dividir por 5. 9 dividido por 5. 5 vezes 1, 5, para 9, 4, vírgula, acrescento 0, 40, 5 vezes 8, 40, para 40, nada, ou seja, 1,8. Obviamente é negativo, correto? Porque está negativo lá. Então, menos 1,8. Pronto, está respondido. Você pode dividir no final. Aí você vai ver qual é a alternativa, caso a resposta seja na forma decimal. Beleza? Ou então, você já poderia ter transformado 4 sobre 5 em número decimal, 1 sobre 2 em número decimal. Professor, como que eu transformo uma fração em um número decimal? Você vai fazer o processo contrário. Você vai agora dividir. Você pega o 4 e divide por 5. Você pega o 1 e divide por 2. E pronto, você já vai encontrar a resposta na forma decimal. E aí, às vezes, é uma forma mais fácil. Às vezes, o caminho é mais curto. Então, olha só, o que teria ocorrido nessa mesma situação, caso você fizesse a opção de trabalhar com o número decimal. Então, eu já tenho 0,3, está aqui, 0,3, menos agora 4 sobre 5. Pega o 4 e divide por 5, ó. 4 dividido por 5. Não dá para dividir, 0, acrescento 0. 40. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Ou seja, 4 dividido por 5 é 0,8. Mas, esse aqui não precisamos demonstrar, né? 1 sobre 2 é meio, né? Meio é 0,5. Menos 1,8. E aí, gente, olha só. O mesmo procedimento. 0,5 mais 0,3 não é 0,8? Sim. 0,8 menos 0,8, ó. Esse e esse eu corto. O que eu fiz? Eu somei o 0,5 com o 0,3, dá 0,8. 0,8 menos 0,8 elimina. Sobrou quem? Menos 1,8. Pronto, cheguei nessa resposta. Aí, professor, mas lá está na forma de fração, não está na forma decimal. Então, você transforma o decimal para fração, faz o processo contrário. Menos 1,8 é menos 18 sobre 10. 1,8 é 18 sobre 10. E aí você vai simplificar por 2, vai encontrar 9 sobre 5, que é a mesma resposta que nós encontramos anteriormente. Então, aí são dois caminhos, duas formas de fazer. Ambas vão te levar ao mesmo caminho. Professor, essa é a mais curta, mas isso não quer dizer que seja mais fácil para você. Qual você se sentir mais seguro, tiver mais confiança, é essa forma que você vai ter que procurar e fazer. Tranquilo? Belezinha, galera? Então, todo mundo de boa na lagoa aí? Isso é somar ou subtrair fração. Agora vamos falar de multiplicação de fração, gente. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar na forma como a banca vai cobrar de você. Só que para a gente chegar naquilo lá, você tem que compreender bem esse contexto aqui. Multiplicar fração. O que é multiplicar? Qual é a regra, professor? O que eu tenho que respeitar na hora de multiplicar a fração? Então, eu tenho aqui uma fração A sobre B, sendo multiplicada, né? Está indicado por um ponto, por uma outra fração que eu estou representando por C sobre D. Regra. Para multiplicarmos fração é muito simples. Basta nós respeitarmos o seguinte. O cara de cima de uma fração multiplica o cara de cima da outra. O cara de baixo multiplica o cara de baixo. Ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Professor, mas eu não multiplico o cruzado? Não, gente, não. Nós não podemos confundir. Essa operação de multiplicar cruzado é uma propriedade de proporção, quando eu tenho uma igualdade de duas frações, uma fração igual a outra.
Aí eu faço essa multiplicação cruzada. Mas isso aí é uma regra à parte. Nós já estudamos isso em razão e proporção. Nós estamos falando de multiplicação de fração, não de igualdade de fração. Então, não confundam. Na multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Não importa quantas frações você tenha. Se você tiver 3, 4, 5 frações, você vai multiplicar todos os que estão em cima, todos os numeradores, e vai multiplicar todos os denominadores. No final, se der para simplificar, simplifique. Se não, deixa desse jeito. Tranquilo? Então, olha só. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 2/3 vezes 5 sobre 7. Então, representando isso, seria isso aqui, ó. 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. O que diz a regra? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Quantos são 2 vezes 5? 10. Quantos são 3 vezes 7? 21. Então, o resultado dessa multiplicação é 10 sobre 21. Beleza? Olha só um outro exemplo. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 6. 3 sobre 4 vezes 7 sobre 6. De cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 24. Professor, não tem 21 sobre 24. E agora? Por que que não tem? Porque esse valor é um valor que pode ser simplificado. Observe que tanto 21 quanto 24, eles podem serem divididos por 3. Então, 21 dividido por 3 dá 7. 24 dividido por 3 dá 8. Então, resposta 7 sobre 8. Tranquilo? Belezinha? Então, regra de cima, de baixo e está resolvido. Um outro exemplo, olha só. Calcule o valor da expressão 15 sobre 25 vezes 2 sobre 3 mais 5 sobre 4. Vou colocar aqui de uma forma mais visível, ó, 15 sobre 25 vezes 2 sobre 3 vezes 5 sobre 4. Observe que eu tenho 3 frações sendo multiplicadas. A regra diz, multiplica de cima, multiplica os de baixo. Beleza. Professor, se eu quiser simplificar antes de multiplicar, eu posso? Sim, gente. Sempre que for possível simplificar, você pode fazer isso antes de multiplicar. Então, olha só o que eu vou fazer. O 2 está em cima, o 4 está embaixo. Só tem um detalhe. Para simplificar, tem que ser um de cima com um de baixo. Não pode ser 2 em cima ou 2 embaixo. Tem que ser um em cima e o outro embaixo. Tranquilo? Bom, então eu posso, por exemplo, 4 e 2, ó. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, no lugar desse 2 vai ficar 1 e no lugar desse 4 vai ficar 2. Tranquilo? Tranquilo. Professor, o 25 e o 5 também dá para simplificar. Ah, dá. Então, vamos lá, ó. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ah, então ficou 1 e aqui ficou 5. Professor, o 15 e o 3 também dá para simplificar. Ah, então vamos lá. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. Quem sobrou em cima? Quem sobrou em cima? Ah, professor, eu tenho um 5 em cima e eu tenho um 5 embaixo. Olha só. Eu posso continuar simplificando? Pode. Desde que seja um em cima e outro embaixo, pode. Então, eu posso, simplificar o 5 com 5. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Exatamente. Quem sobrou em cima, gente? Sobrou 1, 1 e 1. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? É 1. Quem sobrou embaixo, professor? 1, 1 e 2. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Então, resposta 1 sobre 2. Letra C. Tranquilo? Ah, professor, eu achei muito complicado fazer assim. Beleza. Então, você pode pegar o 15 sobre 25, vezes 2
sobre 3, vezes 5 sobre 4. Pode multiplicar tudo em cima. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 5, 150. 25 vezes 3, 75. 75 vezes 4, 300. 150 sobre 300. E vai simplificar isso aqui até não dá para simplificar mais. Vai dividindo, vou dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, eu vou ter 75 sobre 150. Dá para dividir por 3 em cima, por 3 embaixo, então eu vou ter 25 sobre 50. Dá para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo, então eu vou ter aqui 5 sobre 10, que dividindo por 5 de novo vai dar 1 sobre 2. Pronto. Dá na mesma, né? São caminhos e caminhos. Qual você vai tomar é aquele que você se sentir mais seguro aí. Beleza? Então tá aí, gente, mais uma forma de resolver. Bom, agora vamos falar de divisão. Se você entendeu a multiplicação, a divisão vai ser mais sussa ainda, mais tranquila, tá? O que nós temos aqui? A divisão, a gente usa uma regra prática para fazer. Na verdade, nós não dividimos. A divisão, ela é uma multiplicação que segue uma regra, tá? Para nós dividirmos duas frações, ó, eu tenho uma fração A sobre B, e vou dividir por outra fração C sobre D. A regra é a seguinte: para dividirmos fração, nós conservamos a primeira, está aqui, ó, A sobre B, do jeito que ela está. Trocamos o sinal de divisão para multiplicação, inverte, e pega a segunda fração e inverte ela. Era C sobre D, ficou D sobre C. E agora o procedimento é o procedimento da multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo, que a gente já viu como que é. Beleza? Vamos ver na prática. 2/3 dividido por 4 sobre 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. Então, a regra diz, conserva o primeiro, 2/3, passa para a multiplicação, vezes, e inverte o segundo, 5 sobre 4. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 10 sobre 12. É claro que ali simplifica. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter 5 sobre 6. Belezinha? Tranquilo? Bom, essa divisão poderia ser assim também. 3/7 dividido por 2 sobre 9. Agora eu vou representar de uma forma diferente, ó. 3 sobre 7 dividido por 2 sobre 9. Aí uma dica, gente. Toma cuidado, porque você precisa saber quem é o numerador e quem é o denominador. Como nós já dissemos, a fração ela pode ser representada por um único valor. Ao invés de 2 valores, um sobre o outro, pode ser um número só. E aí, nessa hora, a gente confunde quem é numerador e quem é denominador. Geralmente, tá, o indicativo de quem é numerador ou denominador é o traço da divisão. E aí você observa que esse traço da divisão, ele é o maior. Eu tenho aqui 3 sobre 7, eu tenho um traço pequeno. Eu tenho 2 sobre 9, eu tenho um traço pequeno. Mas observe que entre a fração de cima e a fração de baixo, eu tenho um traço maior. É esse traço maior que separa o meu numerador do meu denominador. Ok? Beleza? E aí a regra diz, conserva o de cima, 3 sobre 7, passa multiplicando, inverte o de baixo. 9 sobre 2. Multiplica em cima, 3 vezes 9, 27, 2 vezes 7, 14, 27 sobre 14 está resolvido. Tranquilo? Belezinha? Esse processo é muito importante, gente, porque às vezes aparece uma divisão assim, ó. E aí, como que eu resolvo isso aqui? E se eu tenho uma situação assim, ó? Aí o aluno fica bugado.
Por quê? Porque eu só tenho 3 valores e eu não sei quem está em cima e quem está embaixo. Na verdade, eu sei. Vou traçar de vermelho. Olha meu traço maior, ó. Olha o meu traço maior aqui, ó. Esse é meu traço maior. Então, quem é o meu numerador? É o 3. Quem é meu denominador? É 5 sobre 2. Então, nesse caso, vai ficar assim. Conserva o de cima, passa multiplicando e inverte o de baixo. 2 sobre 5. Professor, e embaixo do 3 tem o quê? Não tem nada. Coloca 1. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Pronto. E esse caso aqui? Quem é o meu numerador? É o 2 sobre 7. Olha o traço maior aqui, ó. Onde Olá, tá meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.